Olá, tudo bem? Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, 13 de abril. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está em Pequim, na China, para se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping. Em Xangai, Lula visitou a fábrica de uma gigante da tecnologia e se reuniu com empresários da indústria automobilística. O gigante asiático é o principal parceiro comercial do Brasil. O presidente também participou da cerimônia de posse de Dilma Rousseff como presidente do Banco dos BRICS. Dilma Rousseff foi empossada na China como presidente do novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do BRICS. O presidente Lula, que a indicou para o cargo, também participou da cerimônia de posse feita em Xangai. O mandato de Dilma como presidente do Banco do BRICS vai até julho de 2025. O Banco do BRICS é responsável pelo financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável dos países que fazem parte da instituição, formado originalmente pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Depois também passaram a integrar o BRICS, Bangladesh, Egito, Emirados Árabes Unidos e Uruguai. Em seu discurso de posse, Dilma reforçou a importância do papel do banco como financiador de projetos de desenvolvimento sustentável. Ela afirmou que o banco vai captar recursos no mercado mundial em diferentes moedas. Vamos desenvolver modelos de financiamento inovadores, capazes de alavancar recursos públicos e privados para obter o máximo impacto. Captaremos recursos dos mais diversos mercados mundiais, em diferentes moedas, como o renminbi, o dólar e o euro. Buscaremos ainda financiar os nossos projetos em moedas locais, privilegiando os mercados domésticos e diminuindo a exposição às variações cambiais. O presidente Lula também discursou. Ele disse que o Banco do BRICS se impõe diante dos impactos negativos causados pelas mudanças climáticas, pandemia e conflitos armados. No Brasil, os recursos do novo banco financiam um projeto de infraestrutura, programas de apoio à renda, mobilidade sustentável, adaptação à mudança climática, saneamento básico e energias renováveis. Em conjunto, os membros do BRICS ampliam sua capacidade de atuar positivamente no cenário internacional, contribuindo para evitar ou mitigar crises e beneficiando as perspectivas de crescimento e desenvolvimento de nossas economias. O presidente Lula entrou na lista de 2023 das 100 pessoas mais influentes da revista Time. Também estão na seleção os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Colômbia, Gustavo Petro. Com o avanço de sites, as importações de pequenos valores ganharam espaço no mercado nacional. As plataformas especializadas nesse tipo de serviço registraram um grande crescimento nos últimos anos. As pequenas importações, feitas em grande parte diretamente por pessoas físicas, tiveram um aumento exponencial nos últimos anos. O crescimento do e-commerce e a pandemia incentivaram esse mercado. Dados do Banco Central apontam que as compras feitas por meio de sites internacionais e também pelos correios cresceu mais de 34 vezes desde 2014. Na época, essas operações somaram 377 milhões de dólares, o equivalente a 0,2% das importações totais de mercadorias do país em 2014. Já no ano passado, essas pequenas compras no mercado externo saltaram para um total de 13 bilhões de dólares e representaram 4,4% das importações totais. Nesses 9 anos, o aumento nos valores transacionados por pequenas importações foi de 3.385%. Se considerada apenas a variação entre 2021 e 2022, o crescimento foi de 131,7%, sendo que em 2021 essas importações chegaram à marca até então inédita de 5 bilhões e 700 milhões de dólares. A ampliação da fiscalização
E a taxação das compras internacionais de pequenos valores é uma das ações levantadas pela Receita Federal para a redução das perdas com a arrecadação federal. A medida também promete devolver as contas do país para o azul e ajudar a cumprir as metas de economia, de controle de gastos apresentada pelo governo. A novidade deve limitar a isenção de impostos sobre encomendas internacionais feitas no país e atingir diretamente o negócio das plataformas estrangeiras especializadas neste tipo de e-commerce. Uma boa notícia: o Brasil deve ter safra recorde de 300 milhões de toneladas em 2023. A estimativa é do IBGE. A nova projeção é 0,5% maior em relação à de fevereiro e equivale a um salto anual de quase 14%. E os franceses realizam hoje a 12ª jornada de protestos contra a impopular reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron, em uma tentativa de fazer pressão um dia antes da decisão crucial do Conselho Constitucional. Os sindicatos e a maioria da população, de acordo com as pesquisas, querem que o governo volte atrás na reforma, que pretende aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030 e adiantar para 2027 a exigência de contribuir por 43 anos e não 42, como é a regra atual, para receber uma pensão completa. O presidente Emmanuel Macron anunciou na quarta-feira que iria propor uma reunião com atores sociais para ver como avançar, independentemente da decisão do Conselho Constitucional. A greve em setores-chave como transporte e energia é mais restrita, embora os coletores de lixo de Paris estejam planejando cruzar os braços novamente, depois que uma paralisação anterior de 3 semanas deixou mais de 10 mil toneladas de detritos empilhadas nas ruas de Paris. Escolas de ensino médio e universidades amanheceram bloqueadas. Além de Paris, há manifestações em diversas outras cidades, a exemplo de Marselha, Toulouse e Rennes. Os analistas consideram improvável a anulação total do texto e acreditam que haverá vetos a apenas algumas partes, que, dependendo de quais e de seu alcance, poderiam reforçar a reivindicação dos sindicatos pela retirada da lei. Apostando nas fontes sustentáveis, a Alemanha se despede definitivamente da energia nuclear e vai desligar as suas últimas 3 centrais no sábado. Nos últimos anos, cerca de 20 reatores foram desativados por Berlim. A Alemanha se despede definitivamente da energia nuclear. A maior economia europeia vai desligar no próximo sábado suas últimas 3 centrais, naquele que será um marco na aposta por uma transição verde, sem reatores atômicos. A central de Lubmin, às margens do Mar Báltico, começou a ser desmontada há mais de 30 anos, pouco depois da reunificação da Alemanha. Mas o processo é longo e ainda faltam décadas para terminar o trabalho. Vocês podem imaginar que nos anos 60 não havia nenhum projeto para o desmonte de centrais nucleares. Isso significa que elas foram construídas para durar para sempre, mas a nossa tarefa é desmontá-las. Temos que desenvolver projetos totalmente novos e isso não se faz da noite para o dia. A segurança é essencial. Não pode haver liberação de radioatividade. As titânicas obras começaram em 1995. 5 reatores tinham que ser desmontados e quase 2 milhões de toneladas de material potencialmente radioativo descontaminados. Cerca de 900 pessoas trabalham para desativar Lubmin. Alguns componentes dos 5 reatores que funcionaram entre 1973 e 1990 seguem emitindo doses elevadas de radiação. O plano é submergir esses componentes em água para que sejam desmontados à distância, em uma técnica que pode ajudar o trabalho em outras centrais. Nos últimos anos, cerca de 20 reatores deixaram de gerar energia na Alemanha, e os processos de desmonte deveriam ser mais rápidos do que os de Lubmin. Só que ainda serão necessárias várias décadas para desarmar as plantas e colocar os resíduos altamente radioativos em um local de enterramento profundo. De acordo com as autoridades, o armazenamento definitivo vai permitir que os resíduos nucleares sejam guardados de forma segura por pelo menos 1 milhão de anos. As diretoras disputarão a Palma de Ouro na 76ª edição do Festival de Cannes, um recorde para o evento.
O festival acontece de 16 a 27 de maio e inclui 19 filmes na mostra competitiva. Na edição do ano passado, 5 filmes dirigidos por mulheres disputaram o prêmio máximo de Cannes. De acordo com o diretor-geral do festival, Thierry Frémaux, a seleção vai misturar jovens diretores com veteranos para recordar que na arte não há prazo de validade. O americano Wes Anderson, o britânico Ken Loach e o alemão Wim Wenders, todos presenças constantes em Cannes, são os destaques da lista. Lista que pode incluir no último minuto o americano Martin Scorsese, de 80 anos, que exibirá na cidade francesa Killers of the Flower Moon, com Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. A competição também conta com o filme mais recente do cineasta brasileiro Karim Ainuz, Firebrand. O longa-metragem narra o casamento do rei Henrique VIII com Catherine Parr e tem como protagonistas Alicia Vikander, Ed Marsan e Jude Law. O Festival de Cannes é o mais importante do mundo para o cinema, com mais de 12.500 visitantes credenciados e 4.000 projeções previstas em 33 locais da cidade. E essa edição fica por aqui. Você acompanha mais informações ao longo da nossa programação. Tenha um excelente final de tarde.